As nossas Bíblias, portanto, no Salmo de número 77. 77. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, disse eu, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ó Pai bendito, a tua palavra aberta diante de nós. Estamos impressionados, ó Deus, com este texto tão poderoso e ao mesmo tempo revelador de sentimentos que estão lá no profundo da alma. Ó Deus bendito, sabemos que através do estudo da tua palavra tu tens lições para o nosso coração. Por isso te imploramos, ó Pai, ensina estas lições a nós. Educa-nos, ó Deus, segundo estas veredas. Faze-nos compreender, ó Pai bendito, que no meio dos enigmas, dos mistérios, das circunstâncias que parecem adversas, fora de controle, a tua mão poderosa rege o universo. Que o teu Espírito, ó Deus, agindo no nosso meio, aplique esta palavra ao nosso coração.
No nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Irmãos queridos, nesta manhã nós tivemos o privilégio de começar o estudo deste salmo, salmo de número 77. Aí eu fui abordado à porta da igreja por uma pessoa que eu tenho tanto apreço e que me disse: reverendo, estou admirado com Asaf. Ele me parece ser uma pessoa assim que tem o seu coração mais aquecido até mesmo do que o próprio Davi. E eu, de fato, também ao estudar estes salmos, estou admirado, boquiaberto. Mesmo porque percebo que na honestidade do salmista, muitas das emoções da nossa própria vida, do nosso coração, que estão escondidas em nossa alma, vão sendo reveladas. Este salmo, meus irmãos, trata a respeito da vida cristã tal como ela é. Não pinta uma quimera, não apresenta a nós uma ilusão. E eu acho maravilhoso, meus irmãos, estudarmos as Escrituras, especialmente os livros históricos, porque ali nós encontramos o herói sendo descrito nos seus feitos, mas aqui nos Salmos nós encontramos a alma do herói, aquilo que efetivamente ele vivenciou na sua interioridade, momentos em que as perguntas são feitas para dentro de si, e lá no poço da sua alma ele só encontra indagações, perguntas, e não existem respostas. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo simplesmente impactante. E como nós observamos, este salmo se divide em 4 partes. A primeira delas que nós estudamos, tivemos a oportunidade de estudar, ainda que ligeiramente, nós podíamos gastar muito tempo estudando a primeira parte deste salmo, que se encontra nos versículos de número 1 ao versículo de número 3, que ali é apresentado o grito deste homem. Logo a seguir, o versículo de número 4 ao versículo de número 10, as expressões das suas dúvidas internas, das suas dúvidas ali fincadas na sua alma. Em terceiro lugar, os versículos de número 11 ao versículo de número 15, uma lembrança das ações de Deus ocorridas no passado. E em seguida, finalmente, nos versículos de número 16 ao versículo de número 20, há um foco em um dos atos mais estupendos da parte de Deus: a redenção do seu povo, a libertação, a salvação. Na verdade, meus irmãos, a palavra salvação não é uma palavra muito moderna, ela é démodé, mas a palavra salvação é a mesma palavra para libertação, uma palavra tão moderna, tão atual, e é exatamente isso que é tratado na última parte deste salmo de número 77. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, quando nós estamos envolvidos no desânimo, que nós devemos fazer 4 coisas. Primeiro, nós temos que olhar para o trono de Deus, focalizar a nossa atenção no meio das tensões, no meio das angústias, no meio das dores, no meio dos nossos fracassos. Nós temos que colocar o nosso foco, a nossa atenção em Deus. E esta parte nós tivemos a oportunidade de ver pela manhã. Em segundo lugar, olhar para o nosso próprio coração e enfrentar os medos mais profundos que se instalam dentro de nós. Em terceiro lugar, nós devemos olhar para trás de tal forma que nós possamos visualizar o futuro.
E em seguida, quarto lugar, visualizar, olhar para a cruz. Nós já vimos a primeira parte desse salmo, olhar para Deus. E você vê isso, portanto, nos versículos 1 a 2. E agora nós estamos no segundo momento, na segunda dimensão apresentada por este salmo. Então, depois de você observar este olhar para Deus, olhar para o trono de Deus, nós aprendemos nos versículos de número 11 ao versículo de número 5, que o salmista vai em seu próximo passo, aquilo que nós poderíamos chamar, numa expressão que é inglesa, mas que é tão encontradiça no nosso linguajar. Nós estamos agora num feedback, ou melhor, num voo de retorno, do passado para o futuro, como se fosse um bumerangue que você joga para o passado. No entanto, quando ele regressa, ele revela o futuro. E nestes versículos nós vemos a lembrança santificada dos crentes oprimidos lá do passado, e como o Senhor trabalhou em seus corações nestas horas angustiantes que eles viveram também lá no passado. E aí então o salmista diz: eu vou lembrar os feitos do Senhor. Nos versos 11 e 12 o salmista está nos mostrando o caminho, na verdade, para se sair do buraco. E como você pode sair, portanto, deste poço. Se você quiser conhecer, experimentar mais do conforto divino em meio ao seu julgamento, então você vai ter que meditar mais profundamente a respeito dos livramentos de Deus, dos métodos usados por Deus para com o seu povo, como Deus lida com o seu povo e os liberta das suas angústias. E assim o salmista diz, em outras palavras: eu vou lembrar os feitos do Senhor. Certamente eu vou lembrar das tuas maravilhas antigas. Vou meditar sobre toda a tua obra e refletir sobre todos os teus atos. Então, meus irmãos queridos, ele vai voltar os seus olhos para ver o que Deus fez no passado. Mais e mais e mais. E ele vai lembrar, e ele vai refletir, e vai passar então pela sua memória o recordar sobre os feitos de Deus no passado, porque ele está convencido de que lembrando se reconhece, como diz o jargão popular, recordar é viver. E é isso exatamente o que o salmista está fazendo. Ele está se lembrando a fim de saber, e ele está lembrando o que Deus tem feito em relação a ele, a fim dele poder voltar a viver. E então, meus irmãos, encontramos o recolecionar destes feitos de Deus nos versículos de número 13 ao versículo de número 15. E fazendo isto, o salmista se perde em Deus. E você observa que na medida em que ele se aprofunda no passado e vai contando para ele mesmo a história dos feitos de Deus no passado, ele se perde em Deus. E meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa: perder-se em Deus é encontrar-se. Agora o salmista está pensando sobre o caráter de Deus. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. O teu caminho é santo. Em outras palavras, Deus, o jeito que tu fazes as coisas é pelo caminho certo. E eu aceito isso. Eu vejo como tu me trataste no passado. Eu vejo como tu lidaste com o teu povo no passado.
A maneira como tu lidas conosco é pelo caminho acertado. A maneira como tu lidas conosco é pelo caminho santo, é pelo caminho justo. Irmãos queridos, quantas dúvidas lancinantes estão brotando no nosso coração dia após dia, e imaginamos que Deus está equivocado, errando naquilo que Ele faz. Nós somos tolos, como a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, que olhando para as coisas ao seu derredor, disse na sua tolice: tudo errado, Deus não sabe fazer as coisas. Aí ela viu um pé de jabuticaba, grande, imenso, com aquele frutinho tão pequenininho, e de repente ela olha para uma rama de abóbora, uma rama tão fininha, com abóboras tão grandes, e ela disse assim: ah, se eu fosse Deus, eu colocaria a abóbora no pé de jabuticaba, e colocaria o jabuticaba no pé de abóbora. E de repente, no seu devaneio, ela adormeceu, e dormindo foi acordada, assustada, porque de lá de cima do pé de jabuticaba caiu uma jabuticaba na sua testa, e ela acordou assustada, e ela disse consigo mesma: ainda bem que não é uma abóbora. Irmãos queridos, nós somos tolos o bastante para imaginarmos que Deus faz as coisas erradas. Em seguida, meus irmãos, nós ouvimos o seguinte: aqui está o salmista meditando a respeito do caráter de Deus. E meus irmãos, é necessário meditarmos a respeito do caráter de Deus. Deus é o quê? E ele diz: Deus é santo. Deus é o quê? Deus é inigualável. Há um outro Deus que possa se comparar com o nosso Deus? Quem é grande como o nosso Deus? Deus faz o quê? E ele afirma: Deus opera simplesmente maravilhas. Ele faz o que está muito além do nosso entendimento. Tu és o Deus que operas maravilhas. Deus faz o quê? Deus se revelou ao seu povo de maneira especial, singular. Deus não é produto, portanto, da nossa criatividade. Deus não é produto da nossa imaginação. Todos os deuses que porventura sejam produtos da sua imaginação, na verdade, são deuses que refletem a idolatria do seu coração. Deus não é assim. Deus não é produto da nossa imaginação. Deus é o que é, e Ele se revela a nós, ou melhor, Ele abre a cortina, Ele se desvela a nós, através da sua santa e bendita palavra, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Deus se revelou. Ah, meus irmãos, se não fosse a revelação de Deus na palavra de Deus, nós ficaríamos tateando como cegos pelo mundo afora, sem encontrar a origem da nossa própria existência. Tu fazes conhecida a tua força entre os povos. E o que Deus faz? Deus redimiu o seu povo. Tu, pelo teu poder, resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Portanto, meus irmãos, o salmista reflete primeiro a maneira de Deus lidar com o seu povo lá no passado, e como Deus lidou agora com ele, nas suas angústias. E então ele se vira para meditar sobre o próprio Deus, e medita até que ele mesmo, o salmista, acredite. Meus irmãos, o grande problema nosso é a rebelião do nosso coração.
O Espírito Santo de Deus, quando testifica com o nosso espírito, ele não está fazendo outra coisa senão suplantar a rebelião do nosso coração. E ele medita até que ele acredite. E ele perscruta até que ele saiba. Ele procura até que ele encontre. E ele ora até que ele seja capaz de ver a convicção se firmar em seus próprios ossos. Ah, meus irmãos, o fato é como nós somos tolos, como nós somos superficiais na nossa vida espiritual, não é verdade? As nossas orações são en passant. Quando muito nós estamos orando, mas nós não somos persistentes. A crise continua, mas nós não persistimos. Nós não fazemos aquilo que Jacó fez: não te deixarei, enquanto não me abençoares. E esse é o caminho para que o salmista está aqui mostrando para mim e para você. Estamos aqui a meditar até que nós acreditemos. Nós estamos aqui a perscrutar até que nós saibamos. Nós estamos aqui, meus irmãos, a procurar até que nós encontremos. E nós estamos aqui a orar até estabelecer convicção em nossos ossos. Nós precisamos deixar o pecado da superficialidade, uma vida cristã, aonde nós vamos como crianças à padaria e vemos o pão e o açúcar em cima do pão, gostamos do que vemos, recebemos o pão, lambemos o açúcar e jogamos fora o pão. Nós somos assim, meus irmãos. Nós não queremos comer o pão que é o Senhor Jesus Cristo. O fato é, meus irmãos, que a história da igreja é a religião que fala pelos fatos. E essa maravilhosa história, contada e recontada nas páginas das Escrituras e reconhecida aqui em nossa memória, recolecionada na nossa mente, ela vai voltar para os fatos do relacionamento de Deus com o seu povo, das maravilhas dos feitos de Deus, e retirar-se uma lição de profunda e inabalável confiança. Como é bom estudar as Escrituras, como é bom ver os feitos do Senhor e as maravilhas que fez. Então, finalmente, o salmista se volta para a grande cena de redenção que foi operada por Deus ali no Antigo Testamento e registrada nas páginas do Antigo Testamento. Você reconhece a linguagem dos versículos de número 16 a 20? Estes impressionantes e magistrais versículos nos atraem para a história da travessia do Mar Vermelho. E ele diz em outras palavras: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Você percebe que aqui está uma linguagem poética, mas esta linguagem poética se traduz em realidade. Até os abismos se abalaram. Na verdade, meus irmãos, aqueles homens e mulheres que atravessaram pelo Mar Vermelho não atravessaram num espelho de água. As profundidades das águas, que agora apresentam os seus abismos, agora se abrem diante deles. Até as nuvens se desfizeram em água. Houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, os relâmpagos, portanto, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu,
Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Irmãos queridos, o que o salmista está fazendo? Ele está recordando a maior cena de redenção do Antigo Testamento. Ele está recordando o como Deus levou a Israel através do Mar Vermelho, levando-os para fora do alcance do poderoso exército do Egito, longe dos seus inimigos, que atravessam agora. Estes homens e mulheres de Deus, o povo do Senhor, atravessam agora em segurança, a pé enxuto, pelo Mar Vermelho. Pode imaginar essa cena? Pode imaginar este acontecimento estupendo, este evento inigualável, aonde na verdade, meus irmãos, história que fundamenta a nossa fé, e que fala a respeito dos atos poderosos e redentivos da parte de Deus. Afinal de contas, o que ele tira de tudo isso? Ele tira o seguinte: se Deus pode pastorear o seu povo através do Mar Vermelho, então Deus pode ser o meu pastor. Mesmo quando eu atravesso, quando eu e você atravessamos o vale da sombra da morte, Ele é o meu pastor. Mas, meus irmãos, há uma grande ironia para aqueles de nós que lutam em busca de conforto hoje. A grande ironia é que temos algo muito, muito maior quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para trás, e o que mais nos traz exuberante conforto para a nossa alma. Na verdade, meus irmãos, nós não olhamos para trás para um evento meramente, nós olhamos para trás para uma pessoa, um instrumento de desgraça e de graça, Jesus e a sua cruz. Nós vamos para a cruz, e lá nós encontramos um conforto inusitado, pois encontramos, quando olhamos para a cruz, que o antídoto para o nosso pecado e a nossa dor está no fato de que o Senhor Jesus Cristo o sorveu, bebeu este antídoto. Quando percebemos que o salmista, você pode ler, reler e treler este salmo, você vai observar que mesmo nas suas mais profundas angústias, o salmista nunca foi àquele lugar que ele descreve. Nunca foi aonde ele descreveu. Sabe por quê, meus irmãos? Preste bem atenção. O único que foi para este lugar tenebroso, descrito pelo salmista, foi Jesus. Este salmo só se mede pela experiência de Jesus. Ele desceu a esta escuridão. As escrituras nos dizem que ele foi ao Hades, ou melhor, ele desceu ao inferno por nós. E de repente percebemos que a própria redenção nos dá o mais seguro conforto em nossas mais profundas horas de depressão. Nos tempos em que as nossas almas escorregam para os lugares pantanosos da vida, será que Deus esqueceu de ser gracioso?
Somos ensinados pelo coração de Asaf, em momentos de desânimo, para nos lembrar os dias do passado e nos assegurar: o Deus de Israel vive. O Deus da noite da Páscoa está vivo. O Deus do Mar Vermelho está conosco. O Deus da coluna de nuvem, o Deus do Sinai, o Deus do deserto, o Deus do Jordão, é o Deus do Calvário, é o Deus de Betânia. E este mesmo Deus que está vivo, presente e nos conforta e nos conduz, como Ele conduziu a Israel, mesmo quando a terra tremer novamente, quando o ribombar dos trovões nos assustem, Ele usará os seus meios que sempre foram misteriosos. Eu não sei porque Deus permite que passemos pelos caminhos da vida. Eu não entendo muito bem porque Deus nos leva para as horas sombrias da existência. Eu não sei, irmãos queridos, porque Ele nos faz passar pelos vales escuros das regiões da morte. Provavelmente é para que no meio da escuridão nós possamos saber que, ainda que nós não possamos alcançá-lo com os nossos olhos, nós podemos crer no nosso coração: Ele está conosco. Eu digo, bendita cruz. Foi ali Jesus tomou sobre si os meus pecados. Foi ali que Deus disse: eu provo o meu amor para contigo, pelo fato de ter morrido por ti, sendo tu ainda pecador. É por isto, meus irmãos, que Tomé, quando viu o Senhor ressuscitado, debruçou-se diante de Jesus e disse: meu Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Salvador. Irmãos queridos, eu entendo que Deus tem nos concedido a bênção de passarmos por esta jornada pelos Salmos. No domingo passado, quando nós estávamos vivendo aquele torvelinho de emoções pela crise pela qual o Brasil tem passado, eu percebi claramente que Deus, pela sua misericórdia, quando nos fez chegar ao Salmo de número 76, nos deu o alento para a nossa alma, não foi? Chegamos agora no Salmo de número 77, e nós sabemos mais uma vez: o Senhor é conosco. Aquele que pastoreou o povo através do seu servo Moisés, atravessando o seu povo pelo Mar Vermelho, é o mesmo Deus que fará você atravessar pelas veredas difíceis, negras, profundas. E Ele estará dizendo para você a cada instante: eu sou contigo, por onde quer que andares. Vamos orar, meus irmãos.